Amém. Amém. Não deixe que nada nem ninguém venha dizer o contrário. Meus irmãos, hoje nós estamos na nossa terceira carta. Já fizemos a abertura falando um pouco sobre João. João estava preso em uma prisão. Qual era a prisão? Patmos, isso aí. E preso ali naquela prisão, ele recebe dos céus 7 cartas para 7 igrejas. E hoje a gente vai falar sobre a terceira carta, a terceira igreja a ser impactada por essa carta. Irmãos, quando Jesus apareceu para João na prisão, ali em Apocalipse, Jesus estava preocupado com aquelas igrejas. E hoje, sendo um culto de ensino, espero eu, mais uma vez, que o nosso coração está aberto para ser ensinado. Assim como aquelas igrejas precisavam também estar com o seu coração aberto para ser ensinado. Imagine agora uma carta chegar aqui para essa igreja e na assinatura está escrita Jesus Cristo. Eu imagino que a gente ficaria um pouco apreensivo para saber o que Jesus pensa da gente, né? E aconteceu isso ali em Apocalipse, ali na Turquia, perto do Mar Egeu. Pérgamo é uma igreja, uma cidade que recebeu uma carta, uma orientação. Imagina aí hoje você em sua casa recebendo uma carta, né? E ao final dizendo assim: olha, no início do final, sou eu, Jesus, escrevendo para você. E hoje nós vamos ler mais uma carta. Espero que você fique com o seu coração aberto para ler e entender essa carta. Vamos ler Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Você pode acessar a sua Bíblia no seu smartphone. Você pode usar uma canetinha colorida para marcar na sua Bíblia, para não esquecer. Também você pode ler aqui com a gente, na nossa projeção. Vamos ler todos a partir do versículo 12? 3 e... Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada dos 2 gumes. Conheço o lugar em que analisas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negarás a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. 15. Outros sim, também prudentes, pensam sobre a doutrina de Balaão. 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha mão. Finalizando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei uma graça contigo, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que Deus recebe. Amém. As 7 igrejas do Apocalipse, terceira carta, terceira igreja, Pérgamo. Pérgamo recebe então uma carta, e nessa carta, como resumo, a gente entende que
Pastel? Cuidado, meu TDAH está atacado hoje. Para eu esquecer o que eu vou pregar em 2 minutos. Por favor, não deixe nervoso. Ai, Jesus, já que eu estava. Achei. Está vendo? Vigia. Fidelidade em um lugar difícil. A carta foi lançada para uma igreja que estava inserida em uma localidade, em uma região perigosa. Irmãos, desde a primeira carta até essa, eu fico pensando, rapaz, eu acho que nós somos Éfeso. Não, nós somos Esmirna. Não, acho que nós somos Pérgamo. Eu acho que nós tem um pouquinho de cada igreja, né, irmão? Porque a gente é muitos com muitas manias, com muitas vontades e pecados diferentes. Meu Deus, está amarrado. E hoje Pérgamo, a gente vai entender que ela estava. Pode deixar só o slogan inicial, Pérgamo, a imagem. No versículo 13, a palavra do Senhor vem dizendo o seguinte: sei onde habitas, sei onde vocês moram. E ele vai dizer o seguinte: Jesus, vocês habitam onde tem o trono de Satanás. Vocês estão habitando, vocês estão morando onde existe um trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome. Deixa Apocalipse 2, versículo 13 aí no slide. A igreja de Pérgamo vivia em um ambiente extremamente espiritualizado. Por favor, gravem bem essa introdução. Era uma cidade marcada por idolatria, pelo culto ao imperador ou à entidade que aquela cidade levantou para ser adorada. A igreja de Pérgamo, esta igreja em Pérgamo, ela estava rodeada por práticas pagãs intensas. Havia sobre aquela cidade uma pressão social. Havia naquela cidade uma pressão política. Havia naquela igreja, naquela cidade, uma pressão espiritual. Mesmo assim, havia naquela igreja pessoas crentes. Existia naquela cidade pessoas cristãos, né? E firmes ainda. Isso nos ensina algo muito poderoso, meus irmãos. É possível estar em um lugar difícil e ainda assim permanecer fiel. Glória a Deus. É possível termos uma igreja cristã em Lisínia. Aleluia. É possível termos um povo cristão em Lisínia. E eu creio nisso. Mas também nos ensina uma outra verdade muito profunda. É possível parecer fiel por fora e estar totalmente corrompido por dentro. A igreja de Pérgamo tinha essas duas faces. Tinha cristãos que verdadeiramente estava firmado em Cristo, mesmo em uma cidade idólatra, uma cidade pagã, uma cidade que parecia espiritual. A igreja de Pérgamo estava rodeada por outras religiões, aonde a cidade parecia espiritual. A cidade parecia ter pessoas que acreditavam nos princípios, nas coisas boas. Parecia espiritual. Mas a igreja ainda por dentro tinha algumas coisas que o Senhor não se agradava. Deus sabe onde nós estamos. Não é à toa que Ele vai dizer: eu conheço o lugar em que habitas.
Eu conheço, aí há um trono. Jesus conhece o nosso ambiente, Jesus conhece aonde moramos, Jesus conhece aonde congregamos, Jesus conhece a ensina por completo. Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece se há verdade e sinceridade em nós. Ele vê o que ninguém vê. Ele discerne o que ninguém percebe. A igreja em Pérgamo, irmãos, confessava o nome de Jesus publicamente. A igreja de Pérgamo, ela fazia os seus cultos missionários. A igreja de Pérgamo tinha uma agenda bonita. A igreja de Pérgamo tinha muitos crentes em suas igrejas. Mas o Senhor não olhou e não olha para essas coisas. Ele olha para o profundo do nosso coração. E ele se compara, ele tem em suas mãos a espada de dois gumes. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Quando ela entra em nós, ela divide tudo aquilo que precisa ser dividido, julga tudo aquilo que precisa ser julgado e transforma aquilo que nós deixamos ela transformar. A palavra de Deus, ela nunca vai transformar se você não der lugar para ela. Nós entramos em comércios, entramos em casas onde a palavra está aberta no Salmo 91. Mas você olha e pergunta: o dono desta casa sabe o que está escrito aqui? Já leu isso aqui que está aberto? Porque a palavra aberta por si só não transforma. Ela transforma aonde ela tem acesso. E se ela tiver acesso no teu coração, grandes coisas o Senhor vai fazer. A igreja de Pérgamo confessava o nome de Jesus publicamente. E a igreja de Pérgamo não negou a fé. Que doideira! Mas o Senhor acha um trono de Satanás lá. Irmãos, eu não sei se vocês estão aqui e estão entendendo. Jesus olha para uma igreja, vê que a igreja tem fé, mas também encontra um trono diferente. Não é meio confuso isso? Porque para mim no início foi: como é que Deus encontrou fé aonde existe um trono de Satanás? Amados, mas ao mesmo tempo, a igreja de Pérgamo, dentro dela havia algumas pessoas, havia muitas pessoas que toleravam o pecado. Diga assim: eu não posso tolerar o pecado. Amados, então Jesus faz essa análise com a igreja de Pérgamo. Olha que igreja legal. Vejo que vocês moram e estão em um lugar espiritualizado, a igreja espiritual. Vejo fé, mas eu vejo também um trono de Satanás aqui. Isso revela, irmãos, uma tensão espiritual. Uma fé de discurso, mas não totalmente na prática. Você já ouviu ou já viu aqueles crentes que na boca tem fé, mas no coração tem pecado? A fala é impactante, mas não vive o que fala. Parece crente, tem forma de crente. Aqui para os jovens, tem sabor crente. Você gostou? Mas não muda, não transforma nada. Então, Cristo olhou para a igreja de Pérgamo e falou assim: parece, tem discurso, mas vejo o pecado sendo tolerado. Irmãos, a igreja de Pérgamo era uma fidelidade de aparência. Eu peço a Deus que me dê e te dê discernimento para ter cuidado com discursos que parecem espirituais, com posturas que parecem ser espirituais. Quantas pessoas que já foram enganadas porque bateram na porta? Olá, tudo bem? Tudo bem? Nossa, eu vim aqui, e aí fala: eu sou crente,
sou cristão. Aquele discurso de fé, aquele discurso moralista, aquele discurso que a pessoa olha assim, nossa, é um crente mesmo. Mas só tem fala, não tem vivência. A igreja de Pérgamo tinha muitos faladores. Tinha muitos faladores. Muita gente que falava. Muita gente que arrotava uma falsa fé. Uma fidelidade de aparência, uma fidelidade de aparência, mas Cristo olha e fala assim, ó, eu vejo que na essência vocês estão tolerando o pecado. Jesus não se impressiona com o que falamos. Jesus, ele olha para o que vivemos. E de fato é. Você é a Bíblia que muitos estão lendo. Nós somos a Bíblia que muitos estão lendo, irmãos. O nosso discurso, ele vai ser comparado com aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Hoje, como é um culto de ensino, a gente precisa aprender uma coisa muito importante. Como cristãos, ou na tentativa de ser um cristão, às vezes, ou por muitas vezes, para não manchar o Evangelho, você às vezes precisa ser e receber uma penalidade, ou recuar, ou se afastar, ou não falar, ou não negar, ou não ir, não fazer. Para quê? Para você conservar teu coração íntegro em Deus. Porque nós somos a Bíblia que muitos não vão abrir, mas vão olhar, vão tentar achar Cristo em nós. Mateus 15, versículo 8, vai falar sobre isso. Vai falar o seguinte, que este povo me honra com os lábios, mas o coração... Irmãos, a igreja de Pérgamo era esse povo bem aí, ó. A igreja de Pérgamo tinha muita gente que cantava sobre Deus, falava sobre Deus, mas não vivia Deus. E é o que acontece, nossa cidade é pequena, sim ou não? Até o que a gente não faz, diz que a gente faz. Até o que a gente não diz, já diz que a gente diz. Então é melhor adorar a Deus de coração e não só de boca. Porque se você entra aqui e adora a Deus de boca, e lá fora a sua atitude é diferente daquilo que você canta, prega e diz, eles vão olhar e vão falar assim, ó, os crentes da casa, mas não era crente? Sim ou não? É, irmão. Pastor, então o crente tem que ser besta, o crente tem que ser bobo? Não, o crente tem que ser espiritual, só isso. Mas é fácil, pastor? Não é não. Mas tem que ser. Crente não pode falar demais. Crente não pode fazer coisas que a palavra de Deus não manda não fazer. Crente não pode, irmão. Não pode. Pastor, isso é regra, isso é norma? Não, é cuidado com a sua alma. E a igreja de Pérgamo era essa igreja de Mateus aí, ó. Este povo me adora com os lábios. Tinha uma aparência de fé a igreja, tinha uma aparência, mas na hora da vivência, na hora de viver aquilo que estava falando, estava tudo errado. Irmãos, nós podemos cantar no culto, podemos levantar nossas mãos, nós podemos então dar glória a Deus e ter posição na igreja. E ainda assim, está espiritualmente desalinhado por dentro. E Deus escreve isso para Pérgamo. Pérgamo, lindo as canções, lindo as orações, lindo a palavra. Mas Pérgamo, por que vocês não vivem o que vocês estão fazendo? Aí Jesus, ele mesmo fala por quê? Eu sei por quê. Porque eu sei onde vocês habitam. Eu
No lugar onde vocês habitam há um trono de Satanás. Deus não procura apenas vozes que o confessam uma quarta ou no domingo. Ele procura corações que realmente pertencem a Ele. Deus quer teu coração. Deus quer o teu coração. Nessa noite, como igreja e sendo ensinados, eu faço um pedido a todos vocês: não saia daqui sem dar o seu coração para Deus. Senhor, mas já dou minha voz, eu já dou meus ouvidos, já dou meus olhos, minhas mãos. Dê o seu coração. Dê o seu coração. Porque se você der o seu coração, você vai entender realmente o que Cristo quer fazer da tua vida. Amém? O perigo, então, irmãos, de uma espiritualidade de aparência. Qual o perigo? Vamos olhar para Pérgamo agora, fazer uma análise aqui. E olha aqui algumas coisas. Eu tenho coisas. O problema de Pérgamo não era a falta de fé visível, era a falta de santidade profunda. Cristo está procurando hoje em si uma igreja que tenha o que, pastor? Santidade profunda. A gente não pode ter e ser uma igreja de aparência. A gente precisa ser uma igreja de santidade profunda, que tenha raiz em Cristo Jesus. Você precisa ser. Por quê, pastor? Você, eu. Porque é o seguinte, diga assim: uma família forte é uma igreja forte. Diga, uma igreja forte é uma cidade forte. Então, a igreja é o reflexo do que você é antes de chegar aqui. A gente, eu digo a gente porque eu já falei muito disso. A igreja. Não, irmão. A igreja só reflete quem é você. Se você é bom lá, vai ser bom aqui. Mas, pastor, eu conheço algumas pessoas que é bom aqui e é ruim lá. É um problema de caráter, né? Aí tem que botar a mão, ver quanto demônio é. Tirar por ordem alfabética. Aí no final chama a mãe e fala assim: dá uma sua. Irmãos, o problema de Pérgamo não era uma fé visível, porque eles mostravam fé na fala. Mas Deus olhou para o coração e falou assim: eu não vejo santidade profunda. Eles estavam, irmãos, resistindo às perseguições externas. Aparentemente eles estavam blindados por coisas externas, mas estavam permitindo infiltrações internas dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria casa, dentro dos seus próprios trabalhos, comércios. Tinha muito naquela época. E a palavra vai dizer que eles começaram então a pregar e viver uma doutrina chamada doutrina de Balaão. Amados, o povo de Deus a se afastar da santidade por meio de quê? Concessões espirituais, interesses pessoais. A palavra vai dizer que começaram então a entrar um nada a ver dentro da igreja. Escute em nome de Jesus. Começou a entrar dentro da igreja de Pérgamo um nada a ver. E quem está dizendo isso não é o pastor Misael. Estão me ouvindo? Vou ler a palavra e parafrasear para vocês, por favor. A palavra vai dizer que começou a entrar dentro da igreja de Pérgamo um nada a ver. Eu posso comer essa comida aqui que é oferecida a um ídolo. Eu posso comer essa comida. Não, eu posso ter uma relação sexual fora do casamento. Não, eu posso. Prostituição. Não, eu posso me envolver com minha namorada, com meu namorado. Aí eu posso. Começou a entrar dentro da igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse. Esse assim foi: eu posso participar daquela festinha? Nada a ver. Eu posso ir para ali? Nada a ver. Começou a entrar, amados, entrou a entrar ciladas.
Pastor, eu sou jovem. Pastor, é minha esposa, meu marido. Pastor, irmão, olha, você nunca vai me ver sendo radical com algumas coisas. Mas você sempre vai me ver dizendo o seguinte: o nome do Senhor vai ser glorificado se você comer isso, se você falar isso, se você for para aquele lugar. Quantas pessoas vão se converter através da tua vida se você fizer isso aqui? Nenhuma. Então não faz parte. Você vai ser abençoado, vai agregar valor. Você está gastando recurso para coisas que não têm valor. Então entrou naquela igreja uma doutrina de Balaão e ensinava ciladas diante dos filhos de Israel, porque o que aconteceu? Chamaram Balaão para fazer uma oração para derrubar Israel. Mas aí Balaão não fez a oração. O que Balaão fez? Eu vou ensinar vocês como derrotar Israel de outra forma. Como é que é? Vai inserindo ali algumas coisas do povo de Israel. Vai inserindo nada a ver. Vai inserindo novos ídolos, novos deuses. A Israel, doutrina de Balaão, irmão, tem que ser repreendida de nosso meio. A doutrina de Balaão representa então um ensino errado. Balaão conhecia a vontade de Deus e Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel. Lá no Velho Testamento você pode ler. Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel. E como ele não conseguiu amaldiçoar diretamente, Balaão ensinou uma estratégia para que o próprio povo caísse no pecado. Irmão, aqui para nós, não existe nas igrejas de ensino. Desculpa. Não existe nas igrejas de ensino nenhum homem, nenhuma mulher que entra e aí começa a jogar aquele papo furado para corromper os irmãos. Tipo assim: e aí? Tudo bem? Tudo? Tu vai? Para onde? Para aquele lugar, às vezes. Não vou, porque Deus não se agrada. Bobeira. Agora tu queimando em você, pastor? Que bobeira. Pode comer isso, por quê? Meu Deus é maior, não sei o quê. Entra. Então, os doutrinadores de Balaão. E eu sei que eles não tem isso não nas igrejas, tem não, né, irmão? Bobeira, você é jovem. Você vai parar de fazer isso, porque você vai parar de falar isso, você vai parar de se vestir indecentemente, mostrando seu corpo, você vai parar de usar drogas, você vai parar de beber, vai parar. Por quê? Porque a igreja quadrada. Isso é doutrina de Balaão. Que bobeira. Sua mulher não está vendo. Você pode arrumar outra, sei lá, faz o que você quiser na tua cabeça, a vida é sua, a vida é uma só. Deixa a vida me levar, deixa a vida te levar. Irmãos, fuja. Porque a melhor igreja do mundo, qualquer igreja, infelizmente nós vamos encontrar um ou outro que carrega no seu coração uma doutrina de Balaão. Jesus teve um. E lhe provo, certa vez, Jesus foi chamado para receber uma oferta. Jesus foi chamado para receber uma oferta. E a oferta era um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um vaso de perfume. Perfume cheiroso. Mais cheiroso do que o perfume da Jequiti. E aí Jesus sentou, escute.
Porque você, de repente, pode ser um doutrinador de Balaão, ou de repente tem um doutrinador que quer enganar teu coração. Fique esperto. Jesus sentou, botou os pés, aí veio uma mulher com um vaso de perfume. E fez o quê? Derramou todinho nos pés de Jesus. Escuta. Aí apareceu o discípulo. Um quê? Discípulo. Meu Deus. Encostou. Que discípulo do capeta. Meu Deus, está repreendido por Jesus. Eu não quero uma ovelha assim não, que quero. Mas Deus manda com cuidado, né? Amém? Aí o discípulo chegou e encostou e falou assim, está na Bíblia. Não acredito que ela vai gastar isso tudo para jogar no pé de Jesus. E ele disse mais, olha a palavra satânica, eu chamo de palavra lógica do inferno. Ele vai dizer assim, Ricardo, se vendesse esse perfume, quantos pobres a gente poderia ajudar? Meu Deus, olha a palavra de confusão que foi lançada, irmão. Ele falou uma mentira? Ele falou uma mentira? Muita gente vai chegar no teu ouvido. Aqui para nós. É só uma... longe de mim fazer qualquer confusão. Longe de mim, tá, amiga? Amigo, ó a igreja. Mas eu acho, olha só, o capeta purinho. Alguém quer entregar o melhor para Jesus. Alguém quer entregar o melhor para Jesus. E o outro quer atrapalhar. Irmãos, sabe o que é isso? Doutrina de Balaão. Jogando aquelas setinhas de engano. Já viu aquela pessoa que passa, joga uma palavra, sai correndo, deixa o fogo pegando? Já viu? Não agrega, não muda, não faz nada, mas solta uma palavra. Acaba casamento, acaba ministério, acaba amizade, acaba tudo por conta de uma palavra. É o que aconteceu na igreja de Pérgamo. Tinha alguns daí dentro da igreja, irmão. Tinha alguns lá, ó. Que começou. Depois você pode ler Números 22, versículo 25. Depois vocês leem em casa. Vocês vão ver que Balaão não conseguiu fazer uma maldição contra Israel. Mas Balaão, ó, foi esperto. Fala o seguinte: bora lançar algumas falácias no meio do povo. Vamos lançar uns negocinhos aí que você vai ver, o povo de Israel vai morrer. Tu quer ver uma igreja mal desanimada? Quer ver um ministério desanimado? Enquanto dentro do povo de Deus existem vozes de Balaão. Vozes que não agregam, vozes que distanciam, vozes que trazem dúvida, vozes que difamam, vozes que trazem discórdia. E aconteceu isso lá em Pérgamo, irmãos. No Novo Testamento, Jesus reprova esse tipo de prática ao mencionar que aqueles que seguem a doutrina de Balaão, ó, ele fala, não quero que vocês sigam a doutrina, mostrando que esse espírito continua sempre presente. E esse espírito de Balaão, escuta, ele lança na igreja, ou lança aonde ele tiver uma verdade relativa. Lança o que? Uma verdade? O que o discípulo fez lá com Jesus? Uma verdade? Tinha lógica? Mas Jesus queria aquilo? Então, sempre pergunte o que Jesus quer. Porque vai aparecer verdades relativas para confundir você
sua casa, seu casamento e até mesmo sua igreja. Irmãos, a santidade na doutrina de Balaão, ela é negociada, ela é tolerada. A doutrina de Balaão vem para agradar pessoas, não tratar pessoas. A doutrina de Balaão vem para afagar o ego das pessoas, trata de um alerta para a igreja. Nós não podemos misturar a nossa fé, os nossos valores com o mundo. Amém? A gente não pode permitir que o nosso interesse humano venha corromper aquilo que o Senhor quer, que eu pense, que eu fale, que eu seja. O chamado do Senhor permanece o mesmo para a primeira igreja batista em Licínia. O chamado do Senhor é o mesmo. Permaneçam na fidelidade, na pureza, na obediência, guardando o seu coração, vivendo na graça, que não foi de graça, custou o sangue de Jesus. Amados, a igreja de Pérgamo tinha um império para ser adorado. Existia um império maior, existia um povo que era grande na cidade. E esse povo começou a querer se infiltrar na igreja de Pérgamo e até lançar dúvidas nessa igreja. A fé não pode ser misturada, o seu coração não pode ser dividido. Amém? Amados, é quando a pessoa quer o altar, mas não quer abandonar o mundo. Muitos querem a presença, mas não querem matar os prazeres da carne. Muitos querem o céu, mas não querem abrir mão das suas vontades da terra. Era a igreja de Pérgamo. A boca falava, o coração pregava, mas não vivia nada do que estava falando. Seu testemunho era totalmente diferente. Irmãos, Jesus está dizendo isso para nós. Eu quero uma fidelidade completa. Mateus 5, versículo 8 vai dizer: bem-aventurados limpos de coração. Bem-aventurados, mais que felizes serão esses. Uma igreja pode ter estrutura, como de Pérgamo. Uma igreja pode ter movimento, como tinha Pérgamo. Uma igreja pode ter programações, como Pérgamo. E ainda assim está espiritualmente comprometida. Os nada a ver têm que morrer no seu coração. Nada a ver isso, nada a ver aquilo. Irmãos, na Bahia, aqui eu não sei se acontece isso, mas na Bahia existem muitos rituais para ídolos, para santos, para deuses, para entidades. Há várias, onde se fazem comidas, aí distribuem o povo, comidas feitas em lugares místicos, ou alimentos preparados até em algumas ditas igrejas. Mas são comidas, são eventos patrocinados e ovacionados para o ídolo, onde o ídolo é adorado, onde tudo o que acontece ali, a festa, a comida, tudo é para o ídolo. E aí, irmão, a igreja de Pérgamo também tinha isso, na cidade também tinha. E Deus falou assim: olha, irmão, vocês creem na Bíblia? Vocês creem que está escrito no Apocalipse? Então, eu estou só falando da Bíblia, amém? E aí Jesus olhou para Pérgamo e falou assim: Pérgamo, poxa, por que vocês estão deixando entrar isso dentro da igreja? Não pode. Vocês estão aí adorando domingo, na quarta, mas quando chega o dia da festa, o dia dos ídolos, vocês estão lá também. E Jesus está dizendo, irmão, não é o pastor Israel. Essa carta também é para nós hoje.
Senhor não mudou. Mudou? Não mudou. E esse nada a ver tem levado muitos jovens para o inferno, muitas pessoas para a forca, muitas pessoas para o suicídio, porque elas se lançam, vivendo uma vida fajuta, uma vida de desilusão, uma vida onde Cristo não está presente, e aí se envolve com tudo. Eu quero uma oração do pastor, mas eu quero um passe não sei de quem, eu também quero uma oração, eu quero fazer um processo de limpar minha mente, minha alma em tirar lugar, e fica assim, irmãos. Ou você escolhe Jesus, ou você escolhe o que você quiser, mas Jesus em seu coração tem que ser o primeiro e o único. Não há espaço para outro. É só Ele que merece a honra e a glória e o louvor que vai sair do seu coração. Jesus não divide sua glória com ninguém. Você não vai achar isso na Bíblia. Podem forçar, podem falar, irmãos, isso não existe. A palavra de Deus não nos dá argumento para fazermos concessões com ídolos, com idolatria, com feitiçaria, com comidas oferecidas a entidades. Não é eu, pastor Israel, não é o evangélico que é rigoroso, é a palavra que nos orienta nisso, irmãos. A gente não pode fazer concessões, porque a carta foi escrita por Jesus. Escreve. João escreve, então lê Pérgamo. Vocês estão falando de fé, mas estão se misturando até errado, Pérgamo. E aí, escuta, Jesus vai dizer que o trono de Satanás estava dentro da igreja, por conta que aquela igreja estava se misturando demais com aquelas práticas. Ou seja, se Jesus estava falando que dentro da igreja de Pérgamo tinha um trono de Satanás, porque dentro da igreja tinha pessoas que faziam práticas mundanas, então quer dizer que pode haver tronos nas casas das pessoas. Porque antes do trono estar na igreja, ela está na casa das pessoas. Porque a igreja vai ser o reflexo de quem é você antes de chegar aqui. Meus irmãos, Deus não mede esforços para nos abençoar. Ele, quando quer, nos abençoa. Ele olha, ele mede também dentro do nosso coração a pureza espiritual. Então Jesus, quando vê isso, quando vê uma igreja que está ali comendo comidas oferecidas, está abrindo suas casas para santos entrarem, para ídolos entrarem, para coisas que não... Jesus disse, eu não aceito idolatria, isso está errado. Jesus falou assim para a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, versículo 16. Ele vai dizer assim, arrependa-te, eu te aceito de volta. Portanto, arrependa-te, e se não, fala todo mundo junto? Jesus não nos expõe para a destruição. Jesus confronta a gente para a restauração. Olha só, Jesus olhou para a igreja de Pérgamo, viu o defeito, mostrou o caminho, mas condenou logo de cara. Estou condenando vocês. Foi escrito, não, muda, não faz isso mais não. Arrepende. Não faz isso mais não. Não faz isso. Arrependa aí. Muda isso. Sai da doutrina de Balaão. Sai desse coração dividido. O arrependimento, irmãos, produz uma verdade interior no nosso coração. Jesus então nos expõe para nos restaurar. Arrependimento verdadeiro, irmãos, não é sentir culpa. Em nome de Jesus, eu não estou aqui usado pelo Espírito Santo para trazer peso. Pelo contrário, estou aqui para te ajudar a arrancar esse peso. Amém? Amém. Jesus, então,
Ele está dizendo, olha, o arrependimento verdadeiro não é sentir culpa momentânea e nem fazer promessas, porque às vezes a gente faz promessas emocionais, mas Jesus está querendo um comportamento mudado todos os dias em nós. Arrependimento verdadeiro é mudar a nossa mente, é mudar a nossa rota, é mudar a nossa direção, e assim Jesus vai mudar a nossa identidade. É quando a pessoa deixa de falar de Deus e passa a viver para Deus. A cidade de Pérgamo falava muito sobre Deus. Elicinha parece espiritual. Minha visão pessoal, com muito respeito e carinho para os ilicinenses. Elicinha parece ser uma cidade espiritual. As pessoas falam de Deus aqui. É bonito. É muito bonito. É muito bonito ver, falar, mas é muito bonito viver. É mais bonito ainda viver. Viver a palavra. Viver os ensinamentos de Deus. Amados, arrependimento verdadeiro é mudança de mente, é mudança de direção. 2024, nós temos aqui um engarrafamento de mortes oriunda do suicídio. Porque eu cheguei em 2024, eu comecei a contabilizar 2024. Mas, ouvindo histórias, rumores dos anos anteriores, 23, 22, ou seja, era algo que acontecia na cidade. Interessante. Se você pegar, eu acho que 10 famílias de Elicinha, acho que 6, 5 a 6, vai ter um caso da família do suicídio. Em uma cidade aparentemente espiritual, em uma cidade onde todas as casas, eu vou achar na Bíblia, mas poucas delas leem a Bíblia e vivem a palavra. A palavra de Deus só faz efeito quando é lida e praticada. Agora, quando ela é colocada somente em um ambiente, ela se torna como um livro qualquer. Mas quando ela é aberta e lida por um coração sincero, coisas sobrenaturais acontecem. Então, eu não quero ver uma Elicinha que fala de Deus. Mas eu profetizo e oro a Deus que nós temos uma Elicinha que viva Jesus. Que viva Jesus. Irmãos, cuidado. Cuidado para que você não venha ser um Pérgamo errante. Cuidado para que você não tenha uma aparência de fé, uma fala de fé, mas seu coração é dividido, você tem práticas, condutas que a palavra de Deus julga errado. Não faça concessões. Você precisa deixar Deus falar e Deus viver em você. É quando a fé sai do púlpito e começa a virar prática na tua vida. Quando a fé genuína e a prática genuína entre você, sai da tua boca decisões certas, sai palavras certas, porque Jesus, recebendo uma adoração, recebendo um presente, uma oferta, um dos irmãos, discípulo, estava sempre junto, sim ou não? Sim.
Estava ali, sempre junto. Eu achei que estava com inveja. Que papo isso? Ele estava com inveja, porque não era no pé dele. Quando ele viu aquele negócio cheiroso, esse perfume foi estourado, vai fazer o que perfume? Vamos lavar o pé de Jesus. Era melhor vender esse perfume. Não é Jesus o Jesus? Não é Jesus que cura, não é Jesus que dá comida para os sedentos, não é Jesus que fala, não é Jesus que fala que tem que cuidar dos órfãos, das viúvas. Estão quebrando no pé dele um perfume caríssimo. Caríssimo, olha, ficou sabendo? Eu imagino o discípulo saindo da casa, chamando os vizinhos, está sabendo? O quê? Acabaram de quebrar um perfume caríssimo no pé de Jesus. Jesus! Aqui para nós, eu como discípulo, eu acho que Jesus está mudando, eu acho que Jesus está virando estrela. Porque se eu faria diferente, eu vendia o perfume, eu dava para os pobres, eu alimentava as pessoas, cuidava, para que pessoas não mudem teu coração com palavras lógicas, e cuidado, para que você não venha a ser influenciado pelos seus desejos e vontades, tirar pessoas do caminho do Senhor, lançando dúvidas na mente deles e no coração deles. Amados, quem vence a espiritualidade superficial experimenta uma espiritualidade profunda. A gente precisa sair desse raso, dessa espiritualidade rasa, e ir para uma espiritualidade mais profunda, onde a gente sinta vontade genuinamente de viver Deus tintim por tintim. Amados, quem vence a aparência recebe identidade verdadeira. Infelizmente, culto de doutrina, preciso falar sobre isso. Doutrina não, culto de ensino. Preciso falar sobre isso. Infelizmente, como a igreja é um hospital dos milagres, tem sempre aquele doente que não quer tomar o medicamento e sai fora do tempo. É ou não é? É igual aquela pessoa que está embriagada e ela é colocada dentro do hospital. O médico diz: essa pessoa não pode sair daqui sem a gente tomar esse medicamento e passar embriaguez. Aí a pessoa está lá dentro e fala assim: não, eu quero sair. Aí o médico fala assim: assina então aqui, ó, um termo de responsabilidade. E a pessoa sai do hospital, entra no carro e matou a família. Infelizmente, a igreja também é um hospital, onde muitas pessoas estão aqui dentro, mas de vez em quando quer se dar alta. Eu vou me dar alta, vou fazer aquilo ali por vontade, eu vou me dar alta, vou falar aquilo, vou pegar isso, e depois volta. Pior ainda, bagunçado, destruído. Então, aí nós somos amorosos. O médico dos médicos de plantão é sempre Jesus. E ele diz assim: velho, tem uma maca para você. Mas às vezes, escute, tem muitos pacientes espirituais que não dá tempo de chegar ao hospital, porque o inimigo pega a vida dele antes de entrar dentro da igreja. Infelizmente, há muitos crentes que estão se automedicando e só vem à igreja quando convém, quando quer, quando pode ouvir alguma coisa que seu coração concorda. Por quê? Porque o coração virou doutrina de Balaão. Mas isso não acontece em Recife. Isso acontece na Bahia. Amém? Irmãos, misericórdia, isso mesmo, Maria. Estou lendo para
vocês uma carta que foi escrita há muitos anos atrás. Mas é uma carta que parece que foi escrita hoje pela manhã. Estou reverberando para vocês o que está escrito em Apocalipse 2. Leia. Se faz sentido para você, que você está ouvindo, muda. Muda em nome de Jesus. Vocês recebem essa palavra no seu coração? Finalizo, irmãos. A igreja de Pérgamo nos confronta hoje. Não basta parecer crente. Eu preciso ensinar isso para vocês. Culto de ensino, culto da palavra. Essa igreja, os membros que aqui estão, os membros que se denominam membros que dizem que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu digo a vocês, com muita cautela, não basta parecer crente. Não basta falar como crente. Não basta frequentar como crente. É necessário ser crente. Eu acho que de maus exemplos tem muito aí. A gente não precisa dar esses maus exemplos. A gente não precisa ser aquilo que a palavra de Deus condena. Não estou chamando a igreja de Licínio para sermos radicais. Não é isso. Vocês sabem como é que eu sou. Eu gosto de brincar, gosto de sorrir, eu gosto de ir. Ixi, nem sabe. Se eu misturar com vocês aí, vocês nem vão perceber que eu sou pastor direito. Mas tem uma coisa que não pode mudar. Nossa sinceridade com Deus. Nossa lealdade com os princípios. Falem, digam, pensem. Mas sabe o que me importa no final das contas? Se Jesus mandar uma carta para mim, será que vai ser igual de Pérgamo? É necessário ser crente de verdade por dentro, irmãos, não só por fora. Eu fico envergonhado quando eu vejo nas redes sociais ou nos jornais, pastor tal foi pego roubando, pastor tal foi pego, pastor tal foi pego, fico triste. Porque ser crente é difícil, quando fala pastor, vai piora. Um crente da igreja tal, um crente. Vamos lutar. Eu sei que ninguém que é perfeito, primeiro sou eu. Ninguém que é perfeito. Mas bora fazer um esforço, irmãos. Por mais que a gente tenha um temperamento às vezes diferente, a gente possa entender alguma realidade diferente da vida, mas bora fazer um esforço para que pelo menos de nós não venha sair nada que possa afastar as pessoas de Cristo. Amém? Amém. Bora tentar fazer isso. Vamos tentar, vamos fazer um esforço. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, tá? Eu digo logo. Aqui é lugar de pessoas doentes. Mais doente que ser tratado. Quando o doente, irmão, vai para o hospital, quer ser tratado, ele sai bem, não sai? Fica bom. Agora, vamos lá. Está um crente dentro do hospital. O crente não, o paciente no hospital. Aí o médico chega lá com aqueles vasinhos assim, com uns compromissos. Toma isso aqui, ele sabe. Aí o camarada ou a camarada vai e joga fora. Ele vai ficar bom o paciente? Mesma coisa na igreja. Você vem. Aí, quarta-feira tem uns compromissos. Às vezes é uns compromissos grandes, né? Que não desce. Mas vai descer. Às vezes não é gotinha. Às vezes, não, hoje o culto não é melhor gotinha. Você fala, quem aqui tomou gotinha aqui, irmão? Zé Gotinha. Quem tinha medo? Eu tinha medo dele. Meu Deus do céu. Tinha medo daquele negócio. Quando tinha Zé Gotinha, aquele negócio grandão assim. E às vezes era o Zé Gotinha que tinha um olho meio para baixo, tipo assim. Não era o Zé Gotinha que, como tem hoje, é bonitinho o Zé Gotinha, rapaz, né? Podia ser Marcão, Zé Gotinha. Aí,
Ah, não, o Marcão já é o. Como é que é o nome do palhaço? Hã? Ovo de Páscoa. Ele mesmo que deu esse nome, viu? Se você é um paciente, vem para a igreja, recebe o remédio. Eu sempre digo isso. Alguém aqui acorda com vontade de beber 2 litros de pirona? Ou algumas gotas? Ninguém acorda de pirona. Não. Um negocinho amargo, não é não? Trava, tudo trava. Mas bem tomado na hora certa, não faz efeito? Então, a palavra do Senhor às vezes vem como de pirona. A palavra do Senhor às vezes vem como um algodão doce. Aí a gente gosta. Mas a palavra do Senhor é alimento para nós. Então, como igreja, eu quero pedir a vocês, mesmo sabendo, irmãos, que nós somos imperfeitos. Eu não estou aqui pedindo perfeição de vocês, não, amém? Não quero perfeição, não. Porque ninguém aqui é perfeito. Mas vamos dar nosso melhor? Amém. Amém? Vamos pregar os princípios, viver os princípios, não colocar a doutrina de Balaão na nossa mente e nem na nossa mente dos nossos irmãos. Porque quando Jesus olhou para Pérgamo e disse: olha, vejo aí muitas inserções erradas. Irmãos, é necessário ser crente de verdade por dentro. Porque Deus não se move apenas pelo que mostramos, Ele responde o que somos. Você é crente? Você é crente? Amém. Amém. Se tem dúvida, fala assim: rapaz, eu profetizo. Talvez hoje, nesse exato momento, existam pessoas firmes por aparência, por fora, mas cansadas por dentro. Até decepcionadas por dentro, porque às vezes a gente entra na igreja, irmãos. Eu sou filho de pastor há quase 40 anos. Se tem uma coisa que eu vi, já nasci, meu pai já era pastor. Estou com 39. Eu já vi tanta coisa na igreja, irmão, você não tem noção. Muita coisa. Eu já vi coisas, irmãos, dentro da igreja que já me desanimou. E na minha adolescência, eu pensei até em não querer ser mais crente, não. Falei, meu Deus do céu, para que eu vou ser crente? Na igreja lá, a palavra, o louvor, o negócio acontecendo tudo bonitinho, aí tem gente que faz isso, aquilo. Aí eu fui crescendo, eu fui entendendo uma coisa: que igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pessoas que querem ser curadas, pessoas que querem ser transformadas. E eu agradeço a Deus por te ver aqui, porque se você está aqui hoje é porque você quer isso, amém? Amém. Você não veio bater um ponto, você veio porque o Espírito Santo te trouxe para cá. Parabéns por isso. Você poderia estar em outros lugares hoje, nesse exato momento, outras agendas, outros lugares, mas parabéns. Está recebendo um mandato que vem do céu. Agora, quando sair daqui, viva o que você está ouvindo. Talvez existam então pessoas aqui cansadas por fora ou por dentro. Existam pessoas aqui espirituais, mas estão frias no seu secreto. Conseguem até dar uma palavra, conseguem até orar, conseguem até falar um pouco sobre a fé, mas por dentro precisa de uma chama a mais. Hoje Jesus nos chama. Para quê, pastor? Para voltar à essência, como pediu para Pérgamo, amém? Voltar para a verdade, voltar para um coração íntegro e inteiro em Deus. Hoje não é um chamado apenas para você levantar a sua mão. Hoje não é um chamado somente apenas para você tomar um passo, vir à frente. Não é isso. Hoje o chamado é para você alinhar teu coração em Deus, verdadeiramente. Repreendo agora todo espírito e doutrina de Balaão da primeira igreja batista em si.
Repreendo todas as palavras lógicas que possam trazer discórdia, desavença. Primeiro na sua casa, no seu trabalho e nessa igreja. Profetizo corações alinhados em Deus, compromissados com aquilo que Deus quer fazer nessa cidade. Por mais que às vezes pareçam ser ilógicos para ti, mas fique tranquilos, Deus está agindo. Deus tem sempre o melhor para nós. Se você deseja, irmãos, isso, eu quero orar por você. Enquanto eu oro por vocês, vocês também oram por mim. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Faça a sua oração e não tenha nenhum peso espiritual agora na sua mente. Não sinta-se julgado, penalizado. Não. Hoje é um sermão onde você reflete. Feche seus olhos. Pai, nós não queremos fazer concessões com ídolos. Nós não queremos, ó Deus, fazer concessões com comidas oferecidas, com eventos, ó Deus, direcionados a ídolos, Pai, porque a Tua palavra condena isso. Só há um Senhor, só há um Deus, só há um Senhor a ser adorado, só há um Senhor a ser engrandecido, que é Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, assim como Pérgamo recebeu, ó Deus, aquela carta, nós recebemos hoje aqui na cidade de Licínia e pedimos, Pai, nós não queremos uma cidade que pareça fiel, nós queremos uma cidade que seja fiel. Nós não queremos, ó Deus, jovens, adolescentes e homens dessa igreja que pareçam crentes, mas que sejam crentes. Pai, nos dá ânimo, força, fé e vigor para dizer não ao pecado. Nos dá ânimo, nos dá força, fé e vigor para não negociar princípios espirituais. Ó Deus, às vezes pode vir, ó Deus, um peso em nosso coração, porque queremos ser diferentes em Ti, mas há uma preocupação de como seremos julgados, o que minha família vai falar, o que meus amigos vão dizer. Pai, que brota em nosso coração agora, não esse pensamento, mas um outro pensamento esse que é: Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Tira, Senhor, o peso dos outros, o que os outros pensam. Coloque agora em nosso coração o que o Senhor pensa de mim, Pai. Traz, Senhor, sobre esta igreja a Tua palavra. Eu repreendo a doutrina de Balaão nos casamentos. Eu repreendo a doutrina de Balaão nos relacionamentos. Eu repreendo, ó Deus, essa doutrina, esses ensinamentos que fazem concessões com essas coisas, porque a Tua palavra condena. Retira também, Senhor, do nosso meio, do nosso coração, se houver aqui, Senhor, como houve na igreja de Pérgamo, um membro, um crente, que esteja vivendo a doutrina de Balaão, trazendo, ó Deus, prejuízo para a sua própria família. Ó Deus, Balaão estava ensinando como destruir o seu próprio povo. Pai, em nome de Jesus, se houver em nosso meio qualquer palavra, qualquer pensamento, atitude, projetos internos que venha destruir famílias ou projetos dessa igreja, eu repreendo agora. Se houver pessoas arquitetando, maquinando, assim, ó Deus, como houve em Pérgamo, eu repreendo agora e profetizo sobre a primeira igreja batista em Licínia, uma igreja comprometida com princípios espirituais, uma igreja comprometida com almas e comprometida em entregar o melhor do nosso coração para Ti. Te agradeço, Pai. Te agradeço por encontrar homens e mulheres aqui que ouviram a Tua palavra. Coloque a mão no seu coração.
Pai, sobre este coração eu quero profetizar agora. Tira o medo, tira o peso, tira a acusação. Tira agora, Senhor, toda qualquer aliança que foi feita lá atrás no passado, toda e qualquer concessões, legalidades que foram abertas por um nada a ver, por um medo de perder amigos, por um medo de perder status, não sei o que, mas eu repreendo agora esse medo, esse peso nesse coração. Entra com poder e glória, vem com um poder sobrenatural. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher, ajuda esse jovem, Pai, a entender a Tua palavra e a não negociar a sua fé. Eu oro agora, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Você é uma bênção. Você é uma bênção para a glória de Deus. Não perca isso no teu coração. Não perca esse chamado de servir a Jesus. Amém? Amados, domingo à noite eu te espero aqui. Mas eu quero pedir que você já ore em prol do Provida, que será no dia 21 e 22 de março. Entrada franca. Não é cobrado nada para estar aqui. Você vai entrar aqui, você vai participar conosco. Se há alguém na sua família, na sua casa, um vizinho seu com depressão, com ansiedade, distimia, um passado com tentativa de suicídio, ou um presente também, pensamentos de morte, destruição familiar, órfãos, viúvas, traz para ouvir a palavra do Senhor, traz porque o pastor Tito Mena é referência nessa área. Há um livro que ele escreveu chamado Feridas que Paralisam. Ele está vindo com a sua esposa Camila, que também é uma grande intercessora. Ela é uma grande líder de intercessão, ela é pastora, ela ministra a palavra do Senhor, ela também canta, estará conosco também aqui, acompanhando o seu esposo, vai orar também em favor dessa igreja. Então ore pelo pastor Tito e a sua esposa Camila, dia 21 e 22, juntos aqui no Provida. E domingo que vem, juntos aqui para celebrarmos ao Senhor, 9 da manhã, aos membros em plena ordem, com a sua igreja. Estaremos com tudo administrativos aqui, e eu conto também com sua presença. Você que é membro batizado, está bem frequente, bem antenado, bem alinhado com as coisas da igreja, participe, agregue valor também em nosso meio. Amém? Amanhã na Rua Amazonas, número 63, anota aí, Rua Amazonas, número 63, eu quero que você esteja comigo no culto, onde eu estou morando agora. Amém? Você pode adorar comigo? Amém? O que não pode faltar? Isso, cara. O pão de queijo não pode faltar, né? Então leve o pão de queijo, leve aí, passa lá no Marcão, já encomenda já como é que fala o nome? A quitanda, né? E eu te aguardo, em nome de Jesus, para que a gente esteja juntos, adorando o Senhor. Qual é a rua? Número? Ixi, coisa linda. Deus abençoe vocês. Faça se sua mão gostar de receber. Peço oração por minha casa, por minha filha, que não está bem, a Mariana. Está com algumas dores. Esteja orando por minha casa. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela palavra que foi lançada aqui em nosso coração. Que haja, Deus, quebrantamento em nós e através de nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e sempre. Digam amém. Ó Senhor, Jesus te abençoe. Não saia daqui, cidadão, e siga abraços.